Vamos continuar lendo o texto que começamos a ler semana passada. Quem lembra o primeiro texto que lemos semana passada? Alguém lembra? Alguém estava aqui? É o Mateus 6:31. Mateus 6:31, vamos ver. É o nosso texto base. Mateus 6:31. Todos acharam? Vamos ler do verso 31 até o verso 33. Acharam aí? Vamos ler juntos. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Queremos inclinar nosso coração e os nossos ouvidos para entender tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos encher de conhecimento, e de conhecimento que transforme o nosso interior, a ponto de nossa vida ser impactada, sacudida pela tua palavra essa noite nesse lugar. Vem em nome de Jesus falar com nossas vidas. Nós somos carentes de ouvir a tua voz. Somos, Senhor Deus, pessoas que somos dependentes de ti. Dependentes da tua voz, da tua direção. Sem ti nada somos, Senhor. Vem, Senhor, falar conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada nós vimos que alimentos, bebida, abrigo, dinheiro, casa, bens materiais, se isso se tornar a nossa prioridade na vida, então nós estaremos pensando e agindo como pagãos, mesmo que a gente professe a fé em Jesus. Se dinheiro, alimento, casa, se isso se tornar o principal objetivo de nossas vidas, isso é um pensamento pagão. E vimos que desde antigamente isso tem sido semeado e ficou no mundo todo, tem gerido a economia, o mundo dos negócios é direcionado em cima das necessidades. Qualquer religião ou líder religioso que enfoca na aquisição de bens e a satisfação das suas necessidades pessoais, essa religião é a religião pagã e falsa. Quando as pessoas focam demais em dinheiro, em posses, em bens e ostentação, suas antenas precisam estar ligadas. Vimos que o estilo de vida pagã na semana passada, nós conversamos sobre isso, é um ciclo vicioso que tem moldado vidas, que tem moldado a economia, que tem moldado a política, que tem moldado o sistema e as sociedades em todo o mundo. Eles se sustentam sobre duas pernas: o mamonismo e o hedonismo. O mamonismo é a busca pelas riquezas, a busca em que você ama, você idolatra, você vive para aquilo somente. E o hedonismo é a busca pela autossatisfação.
onde se não te contentar, se não te fazer feliz, você está fora. Você está fora. Eu já encontrei várias pessoas, muitos anos cuidando de igreja. E a frase que eu mais escuto das pessoas quando elas pedem para sair das igrejas elas dizem assim, ó, essa igreja não está me satisfazendo. Não está me agradando. Aí eu vi assim, pronto, estou falando com um hedonista. Aí eu disse, ótimo que essa igreja não está lhe agradando. Muito bom, procure um lugar que lhe agrade. Porque no reino de Deus nós não somos hedonistas. Para viver para nossa autossatisfação. Essa corrida que Jesus chama, corrida dos pagãos, infelizmente ela não tem linha de chegada. A corrida dos pagãos não tem linha de chegada. Ela enche cada participante dessa corrida de muitas coisas ruins. Jesus disse, preocupação, e junto com a preocupação depois vem ansiedade, divisão de classes sociais, cidadãos de segunda, terceira, quarta categoria, doenças mentais, físicas e emocionais. Então você entra na corrida e ganha tudo isso de brinde. É um pacote. Não adianta. Hoje nós não vamos falar da corrida dos pagãos, mas da busca do participante do reino de Deus, em querer entrar no reino de Deus, participar do reino de Deus. E eu oro para que você saia daqui hoje sedento e cheio de sede e satisfeito em buscar e encontrar o reino de Deus. Amém? A verdade é que nós precisamos colocar em nossas mentes, antes de tudo, é que nós não fomos criados para correr atrás de bens, mas sim para administrá-los. Nós não fomos criados por Deus, presta atenção, repete comigo, nós não fomos criados para correr atrás de bens, mas sim para administrá-los. Eu falei semana passada que o crente, que o pagão, ele corre atrás dos bens, e o servo de Deus, os bens estão atrás deles, e ele começa a administrá-los. Não somos nós os servos do dinheiro ou dos bens, mas é o dinheiro e os bens que devem servir ao propósito de Deus em nossas vidas. Essa é a grande verdade. Deus está hoje, nesse momento, presta atenção, Deus está hoje, nesse momento, procurando pessoas obcecadas, sedentas, famintas pelo reino dele. Ele está atrás de pessoas que queiram ardentemente em seus corações o reino de Deus. Todos aqueles que buscam e alcançam o reino de Deus, também recebem acesso a todas as bênçãos celestiais do reino de Deus. Lá em João 4:23, não desmarque aí Mateus, diz que vai chegar a hora em que os adoradores do Pai adorarão a Ele em espírito e em verdade. Aí ele diz assim, o Senhor Jesus, são estes adoradores que o Pai procura. Olha só, gente, parece até que a terra está cheia de gente que é adorador do mamonismo, do dinheiro. E aí o Senhor está assim, Deus está assim, procurando quem adore a Ele. Deus está procurando quem queira colocar o reino dele em primeiro lugar. Deus está procurando alguém que se renda a Ele, a sua vida por inteiro. Ele está atrás. Tem assim na sua Bíblia, Ele está procurando? Ele está procurando. Diga para o seu irmão, o Senhor está procurando por alguém que o adore. Os obstinados pelo reino de Deus não batalham dia após dia para satisfazer suas necessidades, mas lutam continuamente em favor das causas do reino de Deus na terra.
Eles entendem, eu estou trabalhando, é para sustento da minha casa, mas isso vai me manter na obra do Senhor. Isso vai me manter firme naquilo que Deus me chamou para fazer. Ser um caçador da vontade de Deus e do seu reino significa fazer dele a nossa única prioridade. Porque Deus requer uma coisa, preste atenção. Deus requer uma coisa que todos nós precisamos, como servos do reino de Deus, fazer. Deus requer dedicação exclusiva. Os seus parentes pensam assim, ó, tu vai viver só para a igreja agora? Não é assim? Tu vai viver só para a igreja, né? Aí, se você entender dessa forma, você está pensando também que nem um pagão. Não é viver só para a igreja, porque a igreja se reúne aqui poucas vezes na semana. Mas você está diariamente, continuamente tendo contato com as pessoas, e você é representante do reino de Deus, lá onde você trabalha, lá onde você mora, com os seus vizinhos, com as pessoas com quem você se relaciona. Você é representante do reino de Deus. Você não é representante do reino de Deus só quando está aqui dentro, não. Você é representante do reino de Deus continuamente. Quantos estão entendendo? Amém? O reino de Deus, querido, precisa que você tenha dedicação exclusiva em todo o tempo. Todo tempo. O reino de Deus, não podemos ter dois senhores. Você lembra o que Jesus disse? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ele vai odiar a um e vai amar o outro. Vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Aí Jesus diz assim, ó, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E ele é bem exclusivo, quando ele diz assim, ó, rapaz, essa busca pelo dinheiro é oposta pela busca de Deus. Não dá para você servir aos dois. Vocês estão entendendo? O sonho de todas as pessoas pagãs que vivem dentro das igrejas é: eu quero servir aos dois senhores. O sonho dessas pessoas é: eu vou à igreja, eu sirvo, eu toco, eu canto, eu dou aula de escola dominical, e aí na segunda eu volto a servir ao mamonismo, ao hedonismo, tranquilamente, e aí domingo eu estou louvando a Deus, tranquilamente. Não é assim. Escute o que eu estou aqui lhe ensinando. O Senhor, Ele quer dedicação exclusiva. Você precisa ser propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Amém? Um dos dois reinos, ou o reino do mamão, do dinheiro, o reino de Deus, um dos dois reinos precisa ser prioridade exclusiva na sua vida. Um dos dois precisa. Porque quando você começa a correr atrás do dinheiro, ele vai querer sua dedicação exclusiva. Vocês estão entendendo? Eu nunca esqueço uma frase do Roberto Justo, quando ele estava naqueles aprendiz, lembra do aprendiz, quando fazia? Aí ele dizia assim para o rapaz, assim, eu vou te dar um salário mais de 20 mil reais, na época, né? Mais de 20 mil reais por mês. E aí, quando eu te ligar, às 2 horas da madrugada, querendo que você me atenda ou faça um serviço para mim, e seu filho estiver passando mal no hospital, você vai largar sua família para me atender? Aí o cara disse, na hora. Aí ele disse, porque é isso que eu estou pagando alto para comprar seu tempo. Seu tempo com a sua família, seu tempo de dormir. E se eu estou pagando, eu tenho que ter seu tempo. Quer dizer, se o cara compra o tempo de uma pessoa, ele tem tudo. Tem a vida da pessoa na mão. É ou não é? E o cara, não, estou dentro. E é esse o sistema que nós estamos, é esse o sistema do mamonismo. Ele quer exclusividade também. Então, outro se dedica ao Deus que quer você com exclusividade, outro se dedica ao sistema do mamonismo, que também quer exclusividade.
E que se exploda a família, que se exploda o teu lazer, que se exploda o teu sono. Não quer saber, se ele está te pagando, ele vai comprar teu tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Grava isso. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quando alguém paga a minha hora para me estar dando aula para a pessoa, ele não está comprando meu tempo, está comprando minha vida ali. Eu estou dando um pedaço da minha vida ali para ele. Cristo afirmou que nós devemos buscar o reino de Deus em último lugar, não é? Como é que é? Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus, ele é tão vasto que a nossa busca por ele nos preenche de tal forma que não teremos mais espaço para outras prioridades. Todas as atividades que consideramos essenciais e benéficas para as nossas vidas são supridas quando nós nos empenhamos e nos dedicamos de coração na busca exclusiva pelo reino de Deus. Por isso que Jesus disse: se você buscar o meu reino, o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas vão ser supridas na tua vida. Por quê? Porque Deus sabe, como eu disse semana passada, Deus sabe que você precisa delas. Entenda isso. Ele sabe mais do que você, como você precisa delas. A razão de nós desconhecermos o reino de Deus e as recompensas pertencentes àqueles que são do reino dele é uma só. Deus ainda não é Senhor e dono das nossas vidas por inteiro. Se a gente desconhece como é colocar Deus em primeiro lugar, é porque ele ainda não chegou na nossa experiência com Deus, de ele ser o primeiro, o dono de tudo, ter a prioridade, a primazia sobre tudo. Ele ainda não é dono. Ele é dono do nosso domingo, da nossa quarta, do nosso dia no grupo pequeno, mas ele não é dono de tudo ainda. Quando ele passar a ser dono de todas as coisas, aí as coisas mudam. E eu vou te mostrar por quê. Quando Deus, o Senhor, dono do universo, é o dono da sua vida, da minha vida, isso vai significar que nós não teremos posse de nada. Tudo vai ser dele. Amém? Quando Deus for o dono de tudo, tudo vai ser de Deus. Tudo. Então a história antigamente de interior, e crente de interior tem muita história legal. Tem uma história de um velhinho que juntou as moedinhas da aposentadoria para comprar um rádio. Na época não tinha internet, um rádio. E o rádio era onde ele ouvia a rádio da igreja e ouvia a palavra de Deus. E no dia que ele comprou aquele rádio, gente, essa história eu conheço, acho que na época da televisão preto e branco ainda. É o novo, né? Então o rádio, na época da televisão preto e branca, era o meio de comunicação maravilhoso. E os rádios antigamente tinham uns botões grandão assim, né? E tinha umas telas, assim, tipo a caixa de som assim, era grandão os rádios. Era de madeira, né? De madeira, uns compensados grossos, né? E puxava a antena para fora, negócio, né? E aí o velhinho, quando comprou aquele rádio, ele consagrou ao Senhor, disse: Senhor, esse rádio é teu, para o Senhor falar comigo, com a palavra, para me ouvir os hinos. Aí ele, interior o pessoal dorme, às vezes dorme porta aberta, janela aberta, antigamente, hoje dorme mais não, né? E aí, escuta essa, Arnaldinho, desperta tu que dormes, né? Aí, né, se ele dormir, tu pega esse aqui, ó, a cabecinha dele, né? Aí ele foi dormir, deixou a janela aberta, a ventilar, não tem ventilador, né? Ventilador era coisa chique naquela época. Deixou a janela aberta, dormiu ali na rede, no pezinho, ouvindo a rádio. Lá para as 4 da manhã, ele acordou. Rapaz, pulando a janela com o radinho novo dele.
E o rádio não era maneiro, não. Pesado assim. Quando o velho botou o pé no chão assim da rede, disse: Jesus, está levando teu rádio, eu não te entreguei. A história diz que o ladrão começou e deixou, o rádio começou a pesar muito e deixou o rádio no chão. Tudo que é de Deus, o diabo não pode tocar. Vou dizer de novo. Tudo que é de Deus, o diabo não pode tocar. Amém? Dei um exemplo aqui de uma coisa, de um rádio. Mas tem uma coisa que Deus quer da minha vida, que seja dele totalmente. Sou eu. É sua vida por inteiro. Amém? Porque como disse o Abacuque, pode até a videira não dar fruto, pode o fruto da oliveira mentir, pode morrer todo o gado, pode tocar no gado que era consagrado a Deus, pode tocar nas cadeiras que era consagrado a Deus, pode derrubar a igreja que era consagrada a Deus, mas o coração do Abacuque entendia que ele jubilava, ele enaltecia, louvava o nome do Senhor, porque o Senhor era digno. A vida dele era de Deus. Ninguém pode roubar a sua fé. Deus continua sendo o único. Eu creio, preste atenção, que quando sua vida é dedicada a Ele totalmente, quando alguém leva algo seu, você entende que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E que Ele tem domínio da tua vida. Ele tem domínio da tua vida, por completo. O Salmo 24:1 diz assim, vamos ver esse versículo, é bom você grifar esse versículo, porque ele é maravilhoso. Salmo 24:1. Olha o que ele diz. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo. Agora presta atenção. Deus tem que pedir tua autorização para dizer que seu filho Mazé não é seu, que a sua casa, Nóbrega, não é sua, que seus bens não são seus, que o que você tem não é seu. Deus precisa da sua autorização? Não, Ele já disse que é dele. Vocês estão entendendo? Ele disse, tudo que há na terra, tudo que nela existe, e todo mundo que nela vive, é dele. Ele faz e desfaz como bem lhe agrada. Não deveria ser difícil para nós abrir mão de coisas que na verdade não nos pertencem. O problema é que o inimigo, o sistema pagão mundano, colocou na nossa vida que nós somos donos das coisas, como se nós fôssemos habitantes dessa terra aqui e proprietários dela, nesse dado momento. A Bíblia diz que nós somos apenas estrangeiros, passageiros nessa terra. Deus, como dono de tudo, pode a qualquer momento nos dar qualquer coisa que Ele desejar, para que possamos desfrutar e fazer uso dessas coisas no seu reino. Ele pode fazer isso, porque tudo lhe pertence. Gente, eu não sei como funciona a sua cabeça em relação às coisas do reino de Deus. As coisas do reino de Deus parecem até misteriosas em relação a isso. Por isso que Jesus chega e diz, o Pedro chega para Jesus, Jesus, a gente tem que pagar o imposto. Olha o sistema mudando, tem que pagar imposto, Jesus. Os caras daqui a pouco estão chegando na porta aqui, e quem não paga, o senhor já viu, os romanos como é que faz? Com quem não paga imposto. Aí Jesus mostra como funciona o sistema do reino. Você vai lá na frente, lá, aquele lago lá, e pesca um peixe. Quando você pescar o peixe, na boca do peixe, vai estar o dinheiro para pagar o imposto.
Fala sério, você ia? Você ia, Arnaldinho? Hã? Você ia? Gente, o que é maravilhoso no Pedro é que ele vai. Ele vai, pesca e está lá. Está lá. Aí como é que eu chamo essas pessoas? As pessoas que pregam que das coincidências, né? Diz que a coincidência. Aquele peixe tem mania de comer coisas brilhosas mesmo. Sim, mas o negócio, o peixe comeu. Mas como é que o cara pesca exatamente o peixe que comeu? A moeda certinha para pagar o imposto. Só Jesus, no sistema de Jesus, ele faz milagres para suprir a tua casa, amém? Ele faz milagres para que você pague suas contas, amém? E você sabe disso. Que você está pagando suas contas por causa dos milagres do reino de Deus. Amém? Então não deveria ser difícil para a gente entender que Ele nos dá as coisas do seu reino, na forma dele. Quando Deus é o primeiro em todas as coisas, as demais coisas começam a querer competir com Ele. Pode prestar atenção. Quando você não tem Deus como o primeiro lugar na sua vida, não tem nada competindo com Deus. Mas quando Deus é o primeiro, nossa, aparece um bocado de coisa para competir com Deus. E é interessante. Geralmente são coisas que nós, antigamente, com o pensamento pagão, valorizávamos muito. Entendeu? Eu nunca esqueço, era uma mulher que levava chifre do marido, era traída pelo marido. No dia que ela se converteu, o marido dizia assim: não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu vou parar com toda a minha safadeza, minha seveguice. Eu quero você para mim. Você não precisa de Deus não, eu sou tudo para você. E a boba acreditou que o Wesley Safadão era ali o tudo dela. Quando ela parou de ir à igreja, adivinha o que ele fez? Voltou a ser o que ele era. Vocês estão entendendo? Quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar, aparece um bocado de coisa para competir com Deus. E são coisas que mexem com o teu emocional, que mexem com a tua alma, para provar. É Deus provando você, para ver se você realmente quer segui-lo. Ele preenche a vida de seus servos no reino. É Ele que preenche. Amém? Ele é a razão. Deus é a razão. Ele é o objetivo de todo aquele que pertence a Ele. Ele é o alvo, como Paulo disse. Dele vem toda boa dádiva. Os que vivem para Ele morreram para o mundo pagão e passaram a buscar numa expectativa ardente a vontade de Deus para as suas vidas. Eles não querem mais viver para si mesmos. Eles crucificaram o seu eu na cruz do Calvário. Quando a nossa prioridade ela é bíblica e corretamente estabelecida, o Senhor cuida das nossas vidas e supre todas as nossas necessidades. Amém? A gente espera que o Senhor supra as nossas necessidades no sistema pagão, enriquecendo. Às vezes Deus dá justinho, né? Deus dá justinho. É como aqueles cordão que só dá para amarrar, que se tivesse faltando um pedacinho, amarrar assim, o calção caía. Às vezes Deus dá justinho assim para demonstrar para você assim: ó, você depende de mim. Amém? Deus faz isso. Agora, por que Ele faz isso? Eu sempre acho que o problema está no ser humano. O problema não está com Deus. É como se Deus dissesse assim: eu quero você aqui, cara, no cabresto aqui, ó. Eu quero você aqui, ó, nos meus pés, pedindo, clamando, eu quero você aqui. É Deus mexendo com o nosso orgulho.
Quantos estão entendendo? É Deus fazendo isso. Podemos fazer 1000 tarefas em uma semana e ainda assim não fazer a mais importante, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus, como disse, quer prioridade exclusiva. Prioridade é o que Jesus deixou claro em suas palavras quando disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Prioridade. Não pode ser uma coisa secundária, nem lá em quarto lugar, quinto lugar. Ele quer a prioridade. Prioridade foi o que Deus exigiu lá em Êxodo capítulo 20, veja comigo. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Primeiro mandamento que Deus dá, Êxodo 20, versículo 3. Ele diz assim, ó: não terás outros deuses além de mim. Lembra o que Jesus disse? Você não pode servir a 2 senhores. E aí vem, ele já está recapitulando o que Deus disse em Êxodo 23. Você não pode ter outros deuses além de mim, não, só eu. Ele quer prioridade exclusiva. Diga comigo, Deus quer prioridade exclusiva. Pedro diz em sua carta que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Amém? Quer dizer, fomos chamados, comprados pelo sangue de Jesus para vivermos somente para Ele. E olhe, isso é forte o que Deus está falando aqui em Êxodo 23. Você não pode ter outro, além de mim, não pode ter outro Deus. E lá em Romanos 11:36, veja lá Romanos 11:36, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. O Paulo, ele foi chamado por Deus, e tem coisas que foi esse tipo de raciocínio que eu estou pregando aqui para você, que fez Paulo viver exclusivamente só para Deus, dando a ele o governo e o destino de sua vida. O Senhor me guia no meu destino, na minha vida, o Senhor faz de mim o que você quiser. Romanos 11:36, olha o que ele diz: porque depois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele está falando dele. Amém? Paulo está escrevendo isso e falando dele. Tudo é dele, tudo é dele, nada é meu. O meu destino é dele, a minha história é dele, a minha família é dele, o meu futuro é dele, os meus sonhos são dele, o meu trabalho é dele, os meus filhos são dele, toda a minha história que chegou até aqui, tudo pertence ao Senhor. E quando eu for para a glória dele, tudo vai continuar sendo dele para todo sempre, como diz aqui a palavra: a ele seja glória para sempre, amém. Você crê nisso? No Evangelho de Mateus, nós temos um excelente exemplo para nos mostrar como um coração que não prioriza o reino de Deus pode estragar qualquer coisa. Veja, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 14. Acharam? Mateus capítulo 26, versículo 14 diz assim: então um dos 12 chamado Judas Iscariotes dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Olha o pensamento pagão. Eu ganho o quê? Né? Eu enriqueço como? Se eu trair meu melhor amigo, né? E lhe fixaram o preço. Qual foi? 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma
oportunidade para entregá-lo. Qual foi o valor da traição? 30 moedas de prata. Você sabe o que comprava com 30 moedas de prata? Um escravo. Um escravo. E você conhecia, presta atenção nisso aqui, ó. Você conhecia um homem rico pelo tanto de escravos que ele tinha. Olha, presta atenção nisso aqui. Você conhecia um homem rico pelo tanto de escravos que ele tinha. Então, quando o Judas trai Jesus pelo valor de um escravo, seria um bom negócio. Perco um amigo e ganho um escravo. As pessoas vão olhar para mim, vão ver que eu tenho escravo. Tá vendo o negócio? Grave, grave, grave isso. Somente aqueles que são do diabo se aproximam das outras pessoas por interesse. Por interesse. Para ver o que ganha, o que tira. Só os que são do diabo. Pode ler de Gênesis e Apocalipse. As pessoas que eram possessas pelo inimigo se aproximavam das outras por interesse. Jezabel, Caim matou Abel. O inimigo usou ele. Jezabel mexeu com a cabeça do rei. Dalila, tudo por interesse. E o inimigo usando, o inimigo maquinando, o inimigo mexendo com a mente das pessoas, mexendo com as relações. E aqui vem Jesus, e no meio do grupo dos 12 tem essa surpresa. Poderíamos esperar a atitude de Judas das pessoas que seguiam Jesus de longe. Poderíamos esperar essa atitude de Judas dos sacerdotes, dos romanos e até mesmo da própria família de Jesus, que muitas vezes queriam que ele morresse. Mas poucos esperavam que houvesse um traidor no meio dos 12 discípulos. E que esse traidor seria pessoas que comiam ali com ele, que estavam seguindo ele há 3 anos e meio juntos. Judas mostra que podemos estragar nossa família se nós tivermos pensamentos pagãos. Judas mostra que nós podemos estragar nosso trabalho, nós podemos estragar nossa igreja, nós podemos estragar nossos relacionamentos com os melhores amigos, se nós amarmos mais esse sistema pagão do que aquilo que Deus tem para nossas vidas. Uma pessoa que prioriza o reino de Deus, ela se concentra, uma pessoa que prioriza o reino de Deus, ela olha para as 30 moedas e diz: eu não vou fazer isso. Agora, a pessoa que não prioriza o reino de Deus, ela olha para as 30 moedas e ela pensa: é um bom negócio trair fulano por essas 30 moedas, eu vou sair no lucro, eu vou sair ganhando. Judas mostra para nossas vidas que aqueles que andam com Jesus, mas ainda possuem seus corações divididos, são os alvos prediletos de Satanás. Pessoas com o coração dividido são os alvos prediletos de Satanás. Lá no Evangelho de João, contando essa mesma história, olha o que diz João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 27. João 13, 27. Então logo Judas comeu do pão, o que aconteceu? O Satanás entrou nele. Até aí, só. Olha só, gente. Na comunhão ali, comendo do pão que Jesus repartiu. Logo que ele acabou de comer o pão, a Bíblia diz aqui que Satanás entrou nele. Coração dividido é o ótimo alvo de Satanás. Diga para o seu irmão que está do seu lado: se você tiver
Diga para ele: se você tiver um coração dividido, Satanás não vai ter pena de você, não. Tem não, irmão. Entendeu? E ele vai ter autorização para mexer com a sua vida. Por quê? Porque seu coração é dividido. Deus ainda não é o primeiro, a prioridade exclusiva da sua vida. Satanás não tem poder para entrar em uma pessoa que tem Deus acima de tudo na sua vida. Satanás não tem. Quando Deus preenche tudo dentro de você, não há mais espaço para nenhum inimigo em tua vida. Amém? Não há mais espaço. Ele pode te rodear, ele pode rugir, ele pode espernear, pode até trazer pânico lá perto de você, mas você vai rir dele. Porque maior o que está contigo do que aquele que está no mundo. Amém? É maior. Olha, eu estava lembrando hoje, ao vir para cá, né, eu vendo assim os meninos lá em casa, lembrando que um tem medo de escuro, tem medo de outras coisas, e eu cresci vendo muita coisa estranha na minha vida. Vendo demônio, vendo Satanás, as coisas mexendo. Eu vi muita coisa na minha infância. Vi muita morte. Vi muito espancamento. E aquilo me deixava amedrontado. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, e Ele me arrastou com as suas cordas de amor, veio um negócio em mim que era totalmente avesso ao medo. Ao medo. Eu às vezes, eu já passei umas coisas, mas eu falei aqui para vocês. Gente, eu sinto qualquer coisa, menos esse troço chamado medo. Eu passei por várias coisas absurdas. Eu não consigo sentir mais medo de nada nessa terra. Para mim, que se o medo fosse uma pessoa, eu ia amarrar ele numa coleira e ia sair arrastando assim. Porque o amor de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, lança fora todo tipo de medo, todo tipo de temor. E para mim foi uma das maiores libertações que o Senhor causou na minha vida. Foi tirar o medo de tudo. De tudo. Sabe? Quem foi que eu estava falando essa semana? Quando eu comecei a tocar violão, né? Comecei a tocar violão, eu comecei na igreja, tocar violão na igreja. E aí, Deus tratando essa área da minha vida, do medo, do pavor. E eu nunca ia conseguir falar diante das pessoas, eu não ia conseguir tocar um instrumento desse diante das pessoas, gente. Eu ia morrer de vergonha. Entendeu? Alguém quisesse que eu tocasse, eu ia tocar dentro do banheiro lá, ligado na caixa de som, só ouvindo lá, mas eu ia morrer de vergonha. Vocês estão entendendo? Aí, vem Cristo, enche de uma forma a vida da gente. Aí eu lembro quando eu comecei a tocar, aprendendo os acordes, cantava desafinado. As pessoas ficavam assim, tampavam os ouvidos assim para não me ouvir, no grupo da igreja. Aí tinha uns que chegavam assim: irmão, tu toca e ela canta, porque você canta muito mal. Até hoje eu ainda digo que eu canto mal. E aí teve uma pessoa que uma vez chegou para mim, eu estava com 15 anos de idade, e aí chegou para mim e disse assim: rapaz, você não está entendendo não, que as pessoas estão incomodadas quando você está um grupo lá da igreja, elas se incomodam quando você chega com o seu violão meio desafinado e você cantando? Você não se incomoda com isso não? Você sabe o que eu respondia? Eu respondia assim, ó: eu vou continuar fazendo isso, porque se eu souber me apresentar para eles que não gostam de mim, eu vou me apresentar muito bem para as pessoas quando eu souber tocar e cantar. Porque se com esse público péssimo que eu tenho, eu souber encarar e não tiver medo, eu vou me dar muito bem.
quando eu enfrentar uma grande multidão. E quantas vezes fui chamado para pregar com grandes multidões, e aí, geralmente, as pessoas que me conhecem dizem assim, e aí, você sentiu o frio na barriga? Eu disse, não. Eu não tenho isso. Não tenho isso. Que eu peguei o medo, botei dentro de uma caixinha e disse assim, você vai ficar aí. Você vai ficar aí. O Senhor foi me ensinando a cada dia a vencer o medo, o pavor e a superar as dificuldades. Não podemos ter medo. Quando Jesus chamou Josué, disse assim, ó, não temas. Foi ou não foi? Não temas. Quando Jesus se apresentou para os discípulos, depois de ressuscitar, ele disse, não tenham medo. Por que ele está falando isso? Porque tem coisas que nos separam do amor de Deus, das prioridades de Deus, por causa do nosso medo. Amarelamos, dizendo assim, não vou, porque não é tanto, é grande demais. Não é grande demais. O reino de Deus é um mar, e Deus quer que você mergulhe nele sem medo. Como estão entendendo? Satanás só atua em corações divididos, e o medo é o que mais divide a gente. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aprendemos as 6 ordens que nos ajudam a viver no reino de Deus todos os dias. Hoje eu quero falar sobre elas para você bem rapidinho. 6 ordens de Deus que vão te ajudar a você viver no reino dele e botar ele em primeiro lugar. Essas 6 ordens estão dentro de um só versículo. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Acharam? Gente, quando eu acho uma pérola dessa aqui, eu trago para vocês. Isso aqui para mim, esse versículo aí é pérola. Deuteronômio 13, versículo 4. Isso aqui é pérola preciosa de Deus para a minha vida e para a sua. Vamos ler juntos? Eu acho poderoso. Vamos ler juntos? Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, amém? Cumpram os seus mandamentos, obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele, oh aleluia. Olha, 6 coisas preciosas que o Senhor colocou aqui, para você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, Mazé, Jamila, viu, Jeová? 6 coisas que Deus deixou aqui, para você colocar Ele em primeiro lugar. Primeiro, siga somente a Ele. Você não é seguidor de artista tal, você é seguidor do Senhor, amém? Você não é seguidor de nenhuma pessoa nessa face da terra, você é seguidor do Senhor. Quando Jesus chamou os seus discípulos, disse assim, ó, sigam-me, sigam-me. E aquela frase que Jesus está dizendo assim, ó, larguem suas vidas, larguem esse sistema e vivam o meu agora. Amém? Como estão entendendo? Aí ele diz ainda mais, ó, sigam. Qual é o segundo? Sigam somente o Senhor, e depois temam somente a Ele. Temam. Estão entendendo? Eu não temo a polícia por causa da polícia, eu não tenho medo de polícia. Eu não tenho medo de polícia por causa de arma de polícia. Eu tenho por causa de um Deus que está sobre tudo, que diz para me honrar a autoridade. Estão entendendo? É por causa de Deus, não é por causa da polícia. Deus. Por que eu tenho que honrar a minha esposa lá onde eu trabalho? Ela não está vendo, eu tenho que honrar, não é por causa dela, é por causa de Deus.
temam a Ele somente. Porque no dia que você passar a temer, presta atenção nisso aqui, no dia que você passar a temer as pessoas, Deus não é mais contigo. Pode prestar atenção. Eu morro de medo de fulano descobrir que eu fiz isso. Eu morro de medo de fulano me chamar a atenção. Aí pronto, Deus já está fora desse negócio. Você entendendo? Tema somente a Deus. Aí ele diz uma coisa para mim que é uma bem poderosa aí, ó. Qual o terceiro? Eu falei que eram 6, né? Falei de 2. Seguir, temer. Qual o terceiro? Cumprir os mandamentos. É ouvir os mandamentos? Cumprir. Executar os mandamentos. Ei, aí pronto. Tu já enfiou os 2 pés no dentro do reino de Deus aqui agora. Amém? Quando você começa a cumprir o reino, cumprir os mandamentos do reino, pronto, tu já colocou os 2 pés dentro da atmosfera do reino de Deus. Aí tu pode esperar qualquer coisa do céu. Vocês estão entendendo? Ou eu estou falando grego para você? Cumprir, obedecer, executar. Se você ficar só de ouvinte, Jesus disse para você que você como ouvinte é como aquela pessoa que construiu a casa sobre a areia. Vai vir todas as dificuldades, vai vir o vento, os rios, e sua casa vai ficar em pé? Não, vai cair, porque você é só ouvinte, você não cumpre. Cumprir. Falei de 3 já, não foi? Seguir somente a Deus, temer somente a Deus, cumprir seus mandamentos. Qual é o 4? Obedecer. Por que cumprir mandamento é diferente de obedecer? Fala para mim. Por que cumprir mandamento é diferente de obedecer? Você lembra dos 2 filhos que Jesus contou numa parábola? Um pai tinha 2 filhos, era a época da colheita, e ele chegou para um dos filhos e disse assim: olha, vamos para a colheita vai se perder se nós não colhermos. Vamos para a colheita comigo. Vamos para a lavoura. Eu vou, pai, eu vou, agora. Jesus disse que nessa parábola diz que ele prometeu que ia, mas não foi. Aí ele chegou para o outro mais novo e disse assim: filho, ele nem falou do outro, filho, vamos lá para a colheita é de se perder. Porque quando chegar essa época da colheita, se você não colher no dia certo, se perde. Vamos para a colheita? Ah não, o mais novo é meio estragado, né? Acho que pode fazer o que quer, né? Vou não, pai. Vou não. Não é meu chamado. Eu não me vejo fazendo isso. Aí ele viu que o pai saiu triste. Sabe o que ele fez? Foi. Aí Jesus pergunta: quem foi que obedeceu dos 2? Sabe qual é a diferença entre obedecer os mandamentos, obedecer às ordens de Deus e cumprir? Nenhuma. Quem obedece, cumpre. Cumpre. Mesmo que ele diga que eu não vou fazer, mas faz. Estão entendendo? Quem obedece, cumpre. Cumpre. Não fica tendo título de filho obediente ou filha desobediente. Não, ele vai e faz. Aí ele diz assim, ó, tanto que na palavra aqui de Deuteronômio, tem assim, ó, cumprir os mandamentos e obedecer. Eles estão na mesma colocação aí, ó, porque andam juntos. Aí ele diz aqui, ó, 2 que andam juntos também, ó, sirvam. Tem assim na sua Bíblia? Servir a Ele.
Coloque sua vida em serviço dele, à disposição dele. Você não está obedecendo seus mandamentos? Ele não está livrando sua vida? Ele não está cuidando de você? Ele não está suprindo suas necessidades? Sirva ele com o que você tem. Amém? Sirva ele com o que você tem. Por quê? Por que eu tenho que dar isso para Deus? Por que eu tenho que colocar isso à disposição de Deus? Porque Ele é o dono de tudo. Amém? O problema, eu vou falar de novo, o problema é que a gente pensa assim, ó, isso aqui é meu, aquilo ali é de Deus. Não. Quem é de Deus sabe que tudo é dele. Amém? O Abraão, Deus tinha prometido dar um filho a ele. E deu. Com quantos anos o cara teve filho? Com 100. Não é idade para ter filho, não. Para ter bisneto. Né? Né? Para ter bisneto. Deu filho com 100 anos. Aí o velho, olha só, se o teu pai tem quantos anos, Michele? 67, meu sogro tem 67, ele fica com o menino, aquele negócio, aquela bajulação. Aí imagina um pai com 100, a babação em cima do filho, o filho original mesmo, ali, como é que ficou? Meu filho pra cá, meu filho, ah meu filho, ele acorda de manhã, ele não pergunta nem pela mulher, meu filho, né? Era meu filho. Ele antes de ter o filho, era o dia todo assim, olhando para as estrelas, ó, pensando na descendência maravilhosa dele. Na hora que ele parou, na hora que ele teve o filho, meu filho, era todo tempo olhando para o chão, cadê meu filho? Aí Deus olhou, viu que ele desaprendeu a grande lição, que o filho não era dele, o filho era de Deus. Aí Deus vem e pede o filho. E você lembra como é que Deus pediu o filho, não lembra? Como Abraão entendia quem era Deus, Abraão só devolveu o que já era de Deus. Ele obedeceu e cumpriu. Amém? Então quem serve, coloca tudo à disposição de Deus. Oh, glória a Deus. Eu fico feliz demais com isso. Vamos para o último. Eu acho essa frase linda. Eu não sei como é que ela foi bater no livro de Deuteronômio. Geralmente o livro de Deuteronômio é um livro mais pesado, de leis. E aí Deus vem de uma forma maravilhosa, cheia de amor por mim e por você, e diz: você não vai só me seguir, você não vai só me temer, você não vai só cumprir meus mandamentos e obedecer, você não vai só me servir, você vai se apegar comigo. Oh glória, você vai se apegar comigo. O que você entende com essa palavra, hein, gente? Hein? Você vai se apegar. Hein, Jamila, o que você entende dessa palavra? Chegado. Andar grudado comigo. Como, gente? Como é que é isso? Como é que é isso? O Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, explicou melhor isso. Isaías 43, veja lá. Vamos ler dois versículos para a gente terminar e entender, se apegar-se aí. Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor. Quantos estão ligados aí na palavra? Vamos ler juntos então. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Ele diz o quê? Você é meu. Como é que Deus se apega com a pessoa que coloca ele em primeiro lugar? Ele diz assim, ó, você é meu e pronto, acabou-se. Ninguém toma você da minha mão. Jesus disse isso.
Aquele que está na minha mão, ninguém pode arrebatar. Glória a Deus. Isso é meu. Vamos ler esse versículo para o seu irmão e coloque o nome do seu irmão no lugar de Jacó e no lugar de Israel. Coloque aí, por favor. Vamos lá, eu vou ler para o Benjamim, e você lê aí para Mazé, lê para o Nóbrega, lê para o Nazareno. Vamos ler, eu vou ler para o Benjamim. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Benjamim, aquele que te formou, ó Benjamim, não temas, porque eu resgatei, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Você crê nisso, irmão? É assim que Deus se apega. Lá no livro de Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32, versículo 38. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz para você andar apegado com Ele. Jeremias capítulo 32, versículo 38. Vamos ler junto. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos ler bem forte? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É assim que Deus anda apegado com você. Você é dele e ele é seu. Ele é o seu Deus e você pertence a ele. Amém? Queridos, por que você é assim? Porque você colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela mensagem de Jesus para nossas vidas, que choca, porque nós dividimos a nossa atenção, o nosso tempo, nossa prioridade, que é para ser exclusivas tua, Senhor, com tantas outras coisas, com tantas coisas desnecessárias, que não podiam estar no primeiro lugar, que não podiam estar no pódio, que não deviam ser motivo das nossas preocupações. Tantas coisas, Senhor Deus, nos tiram o sono, porque tira o sono dos pagãos também, e nós estamos imitando os pagãos em suas preocupações, em suas ansiedades. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, e a nos desprender, Senhor Deus, daquilo que é teu, não é meu, não é nosso, é teu, Nós não somos donos de nada, é o Senhor que é dono de todas as coisas. Nós não somos donos nem da nossa própria vida. Tudo te pertence, Senhor. Do Senhor é a terra e todos os seres humanos, todos os seres vivos que nela habitam. Tudo pertence a Ti. E queremos colocar o Senhor no canto certo aqui dentro das nossas vidas. Às vezes as informações dentro da nossa mente, do nosso coração estão trocadas, invertidas, e hoje a Tua palavra veio, Senhor Deus, colocando tudo no seu devido lugar. Venha, ó Senhor Deus, trabalhar nos corações. Venha, ó Senhor Deus, colocar ordem na vida de cada homem, de cada mulher aqui essa noite. É isso que almejamos, Senhor Deus, e queremos, Deus, sair daqui entendendo que o Senhor nos chamou para vivermos apegados com o Senhor. O Senhor é o nosso Deus e nós somos o Teu povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome, nome de Deus Todo-Poderoso. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo privilégio de falar a Tua palavra para esse povo, em nome de Jesus, amém, amém.